Olá, eu sou o pastor João Batista de Castro. Eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no meu canal e, por favor, ative as notificações. Eu tenho uma mensagem para você. Eu quero conversar com você hoje sobre o tema Escritos no Chão. Eu acho interessante que esse mundo contemporâneo onde nós vivemos, existem tantos religiosos, tanta gente pregando a sua religião aqui, ali e acolá. Mas se esquecem de que é preciso que o homem, ao invés de estar voltado para as religiões, ele esteja voltado para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nos dias da história que eu vou ler para vocês, existiam também religiosos que estavam muito preocupados com os dogmas e ritos da igreja. E o tema que eu quero abordar com vocês é escritos no chão, os pecados escritos no chão. João capítulo 8, versos 4, parte B e 5, diz assim: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. João 8, versículo 6, parte B, diz assim: Mas Jesus escrevia com o dedo na terra. Jeremias 17, 13 diz assim: Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que se deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Na edição revista e atualizada, o nome dos que se apartam de mim será escrito no chão. Escribas. Quem são os escribas? O escriba ou escrivão era aquele que na antiguidade dominava a escrita e a usava para, a mando do regente, redigir as normas do povo daquela região ou de uma determinada religião. Como poucas pessoas dominavam a arte da escrita, possuíam grande destaque social. Eram também professores da lei judaica. Fariseus. Quem eram os fariseus? Hipócritas. Era como alguns fariseus se referiam a certo grupo de falsos fariseus que não estudavam, nem agiam corretamente, mas queriam ser vistos como justos. Eles também alfabetizavam o povo de Israel com o propósito de estudar as leis deixadas por Moisés. Os escribas e fariseus trouxeram então uma mulher apanhada em adultério. É interessante observar que o homem que igualmente cometia o mesmo pecado foi deixado de lado. Queriam ter de que acusar o mestre. Trouxeram então a mulher adúltera e perguntaram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Observem bem, se ele discordasse, estaria indo contra a lei de Moisés, contra Moisés e a lei deixada por ele. Se concordasse, seria considerado um subversivo e a pena capital cabia a Roma aplicar. Seria contra os pecadores, os quais ele veio salvar. O verso 8 do capítulo 8 diz assim: E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão.
que escrevia o Mestre: os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra. Jeremias 7,13. Eles eram religiosos, importantes naquela época, mas os seus pecados estavam afastando-os de Deus. Eram líderes religiosos, mas não tinham acesso a Deus por causa dos seus pecados. Estes homens, a nata da religiosidade da época, religiosos zelosos, mas estavam longe de Deus e seus pecados apontavam para eles. O mestre escrevia, em cumprimento da profecia, os pecados daqueles religiosos que faziam acusação sem misericórdia. Seus pecados serão escritos no chão. João 8, 7b diz assim: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. João 8, versículo 8 diz assim: e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Percebendo os religiosos que seus pecados estavam desnudados diante do príncipe da vida, diante do Senhor dos Senhores, eles, a começar pelos mais velhos, foram se retirando. E depois que se retiraram todos, Jesus perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Por falta de acusadores sem pecado, Cristo, que nunca pecaria, a perdoou, porque Ele mesmo tomaria sobre os seus pecados sobre os seus ombros. O castigo que nos traz a paz seria lançado sobre Ele, e pelos seus sofrimentos seríamos sarados. Mas Jesus diz a ela: não peque mais. Pecado é estado mal da alma, é errar o alvo. O perdão nunca dá licença para o pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aconselho aos meus amigos que façam um criterioso estudo de Romanos capítulo 6, pois fomos livres do pecado pela graça de Jesus. Não basta a religiosidade, conhecimento da palavra, de sua doutrina. É preciso conhecer a Deus através de uma vida piedosa e de íntima comunhão com Ele. Você pode até ser um teólogo, com profundo conhecimento da palavra, mas se não render-se aos pés de Cristo, confessando os seus pecados e recebendo como seu único e suficiente Salvador, você nunca estará justificado. Nossa justificação é produto da graça e da misericórdia de Deus. Na Epístola Paulina aos Romanos, o apóstolo deixa claro uma resposta à ideia comum de mais que podemos pecar, sendo que a graça é maior do que o pecado. Mas isso é esquecer completamente que há dois resultados decorrentes da nossa união com Cristo. Primeiro, a remoção da nossa culpa pela morte sacrificial de Cristo. Segundo, a eficácia da ressurreição numa vida nova de santidade. Então é necessário buscar uma vida santa, de tal forma que agrade a Deus. Não basta apenas ser religioso, ostentando o nome de uma denominação. Vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com você.
soberano e eterno Deus. Ao refletirmos sobre o perdão daquela mulher que foi pega em flagrante adultério, nós queremos também que a tua misericórdia, que a tua graça seja derramada sobre cada um daqueles que estão ao alcance desse vídeo. E que uma vez em comunhão com o Senhor, a tua graça possa inundar as suas vidas e que eles possam ter um encontro pessoal com Jesus. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.